esse é um tema que realmente apresenta, assim, para mim é uma ousadia, né? Porque eu não sou astrólogo, mas assim, gosto muito, né, da área, né? Gosto muito da astrologia e não sou psicólogo, ainda para completar. Então, a ideia é justamente juntar essas duas áreas e acaba sendo uma ousadia muito grande e a gente vai tentar aqui, mesmo assim, vencer essa tarefa. Bom, a gente consegue encontrar paralelos muito grandes entre a astrologia e a psicologia junguiana. Vamos tentar aqui fazer aqueles que são, digamos assim, mais importantes para um entendimento amplo, né, das duas e ver como que as interfaces que ocorrem. O que eu quero dizer logo desde já é que, assim, vão ter alguns slides que nós vamos ser obrigados a passar rápido. Antes de mais nada, eu preciso chamar a atenção para essa frase que vocês talvez já tenham lido. A astrologia merece o reconhecimento da psicologia sem restrições, porque representa a soma de todo o conhecimento da psicologia da antiguidade. Isso alguns junguianos que não são muito, vamos dizer assim, adeptos de uma visão espiritualista, eles têm interpretações diferentes, achando que, nesse caso aí, Jung estava se referindo apenas a uma questão, vamos dizer assim, de simbolismos, de trabalhando com cultura, e ele estava tentando mostrar de como nas culturas ancestrais, da mesma forma que muitos químicos dizem que a alquimia era a introdução da química, mas que acabam dizendo que aquilo ali envolve muito esoterismo, etc, etc. Mas a gente tem que entender, na verdade, é com uma leitura mais ampla de Jung, a gente consegue perceber que ele tem esse viés transcendente. Nas próprias obras dele, ele fala de funções transcendentes, etc., e as pessoas acabam querendo dar interpretações as mais variadas. Então, assim, o que eu quero mostrar aqui é a página da Kuthumi. Vocês podem achar no Facebook fácil, então eu botei justamente aqui essa página aqui para vocês verem que vai ser colocado esse slide aí para vocês não terem tanta preocupação de a gente ter que passar por algumas dessas imagens, inclusive porque algumas dessas imagens vão falar de signos, a gente fala um pouquinho de alguma coisa e aí depois vai ter que passar os outros todos, imagina a gente passar por todos os 12 signos, por todas as 12 casas e todos os planetas, né? A gente vai ter que mostrar alguma coisa, dar umas pinceladas, e depois vocês podem olhar, porque como foi feito com muito carinho, com as imagens, aí vocês podem até olhar com mais calma depois, certo? Então, começando aqui, eu quero também, para introduzir, apresentar essa outra frase de Jung, que é também muito importante, é muito veiculada. O que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando como destino. É interessante dizer a vocês que Jung estudava astrologia. Não era apenas alguém que estava querendo utilizar a astrologia como mais uma das pesquisas, digamos assim, arqueológicas, psicológicas, que tentava associar com o inconsciente coletivo. Afinal de contas, de cada, digamos assim, entendimento que ele tinha dessas culturas ancestrais, ele tirava um pouquinho de aprendizado e utilizava no seu conhecimento teórico, na sua psicologia. Então, a psicologia não foi diferente, a astrologia não foi diferente, né? A filha dele, inclusive, era astróloga, então ele trabalhava muito em conjunto com ela e não precisava dela muito, até porque ele também era astrólogo e entendia bastante. E aí a gente entende por que ele fala isso, por que ele assimila algumas coisas, não só, né? Eu tenho algumas também elucubrações, toda vez que for alguma coisa assim, meio intuitiva da minha parte, eu vou dizer, deixar bem destacado para não parecer que foi alguma coisa que eu li em algum livro. E aliás, tem coisa aqui que eu vou mostrar que não tem livro, certo? Foi de experiências de astrólogos que conversaram comigo e eu acho que isso é até bastante valioso. Então, assim, eu acredito que até a construção das funções da psique de Jung, ele trouxe também dessa cultura ancestral que, se a gente não disser que veio da astrologia, pelo menos veio de Aristóteles, que foi de uma mesma origem que a astrologia trabalhou também, os 4 elementos e as 4 funções da psique. Então é muito difícil a gente desassociar ou acreditar que simplesmente ele pensou nas 4 funções e disse, olha aqui que coincidência, a astrologia trabalha também com 4 elementos e como coincidem. Assim, isso é muito inocente até pensar que foi isso que aconteceu, né? Bom,
Então, assim, a primeira coisa que eu também não posso deixar de falar, mesmo sabendo que tem muitas derivações, muitas questões que vão ter que ser conectadas aqui, dessas duas áreas, é esse entendimento aqui da teoria da sincronicidade. Eu, inclusive, trouxe até o livro aqui, porque esse talvez seja um dos livros mais importantes para mostrar a conexão da psicologia junguiana e a astrologia, porque, inclusive, nesse livro aqui, Jung faz um experimento astrológico. Ele trabalha com, ele utiliza vários casais, né? Pega os mapas astrais de vários casais e tenta encontrar alguns aspectos planetários, algumas conexões entre esses casais para ver o grau de incidência, por exemplo, da relação Sol e Lua, da relação Marte e Vênus entre eles, e encontra resultados estatísticos fantásticos. Isso acaba sendo muito polemizado entre os psicólogos, para ele estar fazendo esse trabalho, mas ele o tempo inteiro usa esse experimento, segundo ele, para confirmar a teoria da sincronicidade, que nada mais é do que a ideia de que existem dois eventos, dois fatos, não relacionados causalmente, ou seja, um não causou o outro, mas eles estão relacionados analogicamente, ou seja, existe uma relação significativa entre eles, mas que um não causou o outro. Claro que os tipos mais racionais, os tipos mais pensamento, vão querer dizer assim, alguma causa tem, que seja transcendente, tudo bem. Os mais intuitivos vão dizer assim, pode existir alguma coisa que não tenha causa e efeito e se relacionem. Então, até nisso a gente vê que a psicologia junguiana ajuda a gente a entender. Aí você pode dizer assim, mas assim como alguns fenômenos que são coincidências, às vezes acontecem, às vezes não acontecem, por que a gente vai considerar que a astrologia é um fenômeno que sempre acontece? Será que um mapa um dia não vai dar errado por causa disso? Na verdade, os fenômenos sincrônicos sempre acontecem, a gente que não percebe. Se a gente parar e observar com mais profundidade, porque a gente não tem poder de observação para isso. É um pouco o que acontece na física, que você diz assim, eu jogo aqui um X até o chão, e aí eu vou calcular por aquelas fórmulas da cinemática, do lançamento de objeto e tal, e tem até como eu calcular até chegar lá. Mas assim, se você considerar que existem várias variáveis que estão sendo desconsideradas, pressão atmosférica, quantas pessoas estão no ambiente, a gente teria que usar uma fórmula muito mais complexa. Mas esses dados eles são desconhecidos, porque ninguém sai verificando tantos dados assim para poder fazer um cálculo mais preciso. O mesmo acontece com os fenômenos sincrônicos. Se a gente tivesse condições de verificar todas as variáveis que ocorrem ao mesmo tempo em determinado, num planeta, ou até assim, de um país para outro, etc., a gente ia encontrar esses fenômenos sincrônicos. Mas a gente não tem registro de tudo isso para poder fazer. Mas se a gente parar para observar, tem muita gente que é fanática de ficar observando essas coisas, acaba encontrando sim. Você vê que, por exemplo, os japoneses, quando eles plantavam bonsai, eles plantavam bonsai toda vez que nascia uma criança, e eles ficavam observando o que acontecia com o bonsai, porque o que acontecesse com o bonsai poderia estar acontecendo com a criança também, e isso é sincronicidade, de certa forma. Você não vai dizer que algo que aconteceu aqui com o bonsai provocou o acontecimento da criança. Daí, por exemplo, a gente ter aqui duas figuras, não foi só Jung que construiu essa teoria, ele construiu junto com um físico, Wolfgang Pauli. Esse físico aqui era o físico, famoso físico do princípio da exclusão. A gente vai ver daqui a pouco que tem a ver o princípio da exclusão com a astrologia, daqui a pouco a gente vai mostrar isso. E assim, tinha que ter um físico na história, porque o físico ele mostrou que, de certa forma, fenômenos não locais estavam acontecendo. É o termo que se usa hoje na física, não localidade. Uma coisa está acontecendo aqui, está acontecendo lá, pode estar a uma distância de quilômetros, uma distância enorme, e estão acontecendo sem uma causar a outra. Agora, isso é interessante porque, para a gente perceber que na astrologia a gente não pode, não deve, tem assim o compromisso de não dizer que um planeta influencia a nossa vida. Não existe isso. O planeta não influencia a vida de ninguém. O planeta está lá, a gente está aqui. Então dizer isso é um equívoco. O que acontece é uma sincronicidade. Sincronicidade é completamente diferente. E se a gente ler esse livro aqui, de Stephen Arroyo, a gente vai ter consciência disso, plena disso. Porque o que o Stephen Arroyo diz nada mais é que, exatamente, a gente lê nos astros o que está acontecendo naquele exato momento. Então repare que a frase que está sendo dita é aqui,
Tudo que nasce ou se realiza nesse momento tem as qualidades desse momento concreto. Então a gente não pode dizer que o planeta enviou vibrações, então não, isso aí é a causalidade. E a teoria que Jung defende é justamente a da não causalidade. Isso é uma teoria de quem está precisando de uma relação racional para explicar esse tipo de coisa, né? O que a gente até diz, porque o próprio Jung fala no livro de sincronicidade, ele diz o seguinte: até a influência da Lua, a influência do Sol, da Lua, você até poderia dizer, tem um efeito magnético que está assim acontecendo, como por exemplo, até, digamos assim, quando as pessoas ficam mais nervosas, nos hospitais as pessoas dizem, nas luas cheias tem mais pessoas vindo aqui no hospital e tal. Então assim, que tem um efeito físico, tem, mas esse efeito no máximo pode atingir aspectos físicos, ou até alguns etéricos que vão acontecendo num nível mais sutil, etc. Mas alguns fatos, eles não são físicos, eles são emocionais, são psicológicos e tal. Então assim, se alguém realmente sente a necessidade, um tipo racional, tipo pensamento, sente a necessidade de encontrar uma causa na história, a gente tem que dizer que essa causa é transcendente. É uma causa comum, transcendente, que não é no nosso mesmo nível, né, físico que está acontecendo essa causalidade, certo? Então é interessante dizer tudo isso, porque já acaba de cara aquela história assim, de a pessoa dizer assim, eu sou nervoso assim porque eu sou ariano, ou então tenho um ascendente em Áries. Não dá para você dizer isso, porque você tá, com isso o que você está dizendo só assim, alguém está sabendo agora como é que eu sou. O máximo que você está dizendo é isso, você não está dizendo que o planeta está causando isso em você, não existe isso. O planeta não causa isso na pessoa. A pessoa é assim, e aí você lê nos astros. Agora, você é assim, então absolutamente não tem como mudar, também é absurdo, porque se a gente tem essa linguagem para poder a gente se autoconhecer e poder fazer alguma coisa em cima disso, então, o que a astrologia nos ajuda é a gente se autoconhecer e poder mudar alguma coisa, fazer mudar alguma coisa, né? Então, é importante que a gente chame atenção sobre isso, para a gente perceber como é que a astrologia nos ajuda e como é que, juntando isso com a psicologia junguiana, ajuda ainda mais, fazendo a gente perceber que existem terapêuticas, né? Aliás, diga-se passagem, eu vou mostrar aí uma passagem de um trecho que ele fala, que justamente quando ele fica em dúvida de algumas questões das terapias, ele utiliza a astrologia como uma forma de tirar essa dúvida, certo? Bom, então assim, está aqui na fala, né? A astrologia seria considerada como um exemplo mais abrangente de sincronicidade. Isso aí é uma passagem do livro O Espírito na Arte e na Ciência. Na verdade, o livro Espírito na Arte e na Ciência pegou um extrato de outro livro que é original, o texto original, na verdade, é aquele O Segredo da Flor de Ouro, que é o livro em que Richard Wilhelms convida a Jung para fazer um prefácio e morreu. Então ele escreveu o prefácio post-mortem a Richard Wilhelms. E ele acaba escrevendo um prefácio também homenageando Richard Wilhelms. E nesse livro ele fala bastante da astrologia. Ele fala que a astrologia é um fenômeno de sincronicidade, porque se ele estava utilizando a teoria da sincronicidade para explicar até o I Ching, que o livro é sobre o I Ching, Segredo da Flor de Ouro e tal. Então ele também aliás, não é nem só I Ching, é sobre a alquimia chinesa, que ele tem um livro só I Ching que Jung também fez o prefácio. Então, é interessante que a gente perceba essa conexão que Jung faz, que psique humana, etc. Isso aqui é uma síntese mesmo da estrutura da psique segundo Jung, né? Mostrando aqui 3 estratos, de certa forma, né? Mesmo ele dizendo que existiam outros desconhecidos, porque se o terceiro já era desconhecido, imagina os 4, 5, 6. Mas ele falava de uma consciência. É interessante que ele não fala consciente, ele geralmente fala consciência para dar uma abrangência maior. E diz inconsciente, aí sim, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Em todos os livros dele você vai ver isso, você não vai ver consciente, você vai ver consciência e inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Então é fácil perceber aqui que na verdade o inconsciente pessoal são coisas que são relegadas ao esquecimento, às vezes propositadamente, às vezes não, coisa da vida da própria pessoa, né? Até coisas traumáticas ou não, etc. Mas o inconsciente coletivo são coisas que não passaram pela nossa experiência exatamente, mas que são de uma vivência comum, de alguma forma.
Aí essa questão, acha ruim quando se fala em destino, até na própria astrologia, etc., mas é o nome que se dá para esse desconhecido e que às vezes é algo que pode, alguns dizem estar traçado ou não está traçado. Aí a gente vê, existe uma coisa que digamos assim, algumas linhas de astrologia que a gente tem que ter muito cuidado, que é aquela que fala de predições e tal, que você vai ver em horóscopo, quer dizer, não tem nada a ver, isso na verdade, isso que às vezes até cria problemas para a astrologia, quando você vê aqueles horóscopos assim, que são mais para poder manter um jornal, com pessoas lendo, querendo ver aquelas informações diárias. Não se, às vezes uma informação que é específica, associada a um mapa astral da pessoa, já é uma coisa que precisa de muito cuidado de interpretação. Imagine um horóscopo esse que é generalizado, né? Então é importante que a gente entenda isso. Aqui nesse gráfico, de certa forma mostra para a gente essa área mais externa como sendo a consciência. Você pode até ter complexos do eu, né? E depois até o arquétipo também do eu, e aí vai chegando, conectando o inconsciente. Cada arquétipo associado a um complexo. Então, sempre o inconsciente pessoal é formado da mãe, né? Pessoa que tem um complexo de desmame, como eles chamam às vezes, né? O complexo da mãe, é a pessoa que não consegue se desvencilhar da mãe. Então, é um complexo exacerbado. Aí você vai dizer assim, vai eliminar esse complexo? Não, esse complexo é importante. É a relação com a mãe, a relação que a pessoa tem com a mãe. Agora, se ele está exacerbado, ele pode criar uma digamos, consciente coletivo, que já é algo que é mais inacessível, certo? Bom, se a gente parar para pensar e ver que Jung tem toda uma abordagem chamada subpersonalidade, né? Persona, sombra, ânima, ânimos, tudo isso são coisas ligadas aos arquétipos e que acabam eclodindo nos complexos, e a gente tem que fazer uma leitura mais profunda e entender como isso acontece. Agora, a pergunta é, como isso se conecta com a astrologia, né? E aí a gente tem que voltar assim, o nosso pensamento para esses três elementos principais da astrologia, né? Planetas, né? Signos e casas. Numa leitura bem assim, vamos dizer assim, direta, porque o que a gente vai dizer aqui é algo assim, talvez sintetizando todo um processo, porque a gente vai encontrar outras relações mais profundas nas conexões dos astros todos, mas fazendo uma conexão bem sintética, a gente poderia dizer que os planetas são arquétipos. Isso a gente encontra em obras, vários livros falando de arquétipos, inclusive falando de arquétipos planetários e falando de quais são os arquétipos puros de cada planeta e como associar eles aos signos, porque se cada signo tem o seu regente principal, esse signo também tem um complexo associado àquele arquétipo. E esse complexo associado àquele arquétipo, isso que a gente tem que ter muito cuidado. Existe um complexo puro do signo. O complexo puro do signo é assim, se ele for somente aquele signo, ele teria aquele complexo. Mas ele não é só o signo, ele é uma série de outras coisas. E às vezes esse complexo se mistura, se diminui a força, aumenta a força, se o signo está interceptado, se não está interceptado, se tem muitos planetas, se não tem muitos planetas, está no ascendente, se não está no ascendente, está no meio do céu, no fundo do céu, enfim. Cada localização vai ter diferentes digamos assim, atuações desse complexo, que poderá estar misturado com outros, fazendo outras combinações. Então, assim, se os planetas seriam os arquétipos do inconsciente coletivo, os signos estariam mais associados aos complexos do inconsciente pessoal. E as casas, as esferas ecto-psíquicas, muito mais associadas ao pessoal mesmo, aquele particular, aquela coisa mais assim dos elementos propriamente, né? Então, a gente tem aqui essa frase que faz a gente entender que isso que a gente falou aqui agora era corroborado por Jung. Olha só o que ele diz. Podemos esperar com considerável certeza que em uma determinada situação psicológica bem definida seja acompanhada por uma configuração astrológica análoga. E digo que muitas e muitas vezes descobri que os dados astrológicos elucidam certos pontos que de um outro modo eu não teria sido capaz de entender. Então você veja que ele realmente acredita na existência de configurações astrológicas associadas a determinados acontecimentos da psique e que poderiam ajudar ele ao entendimento. Na verdade, ele o tempo inteiro fala
de um conceito que a gente vai falar aqui o tempo inteiro, chamado enantiodromia. Nome feio, né? Mas assim, sabe o que é enantiodromia? Enantiodromia é o oposto complementar. Então, só para vocês entenderem o que é enantiodromia na psicologia junguiana, isso na leitura que eu acho mais... Todos os autores que falam de uma sequência de livros a serem lidos de Jung sempre dizem que o primeiro livro a ser lido de Jung é O Homem Sem os Símbolos. Realmente é um livro mais fácil, e em especial o texto escrito por Jung, porque tem outros autores, e o de Marie von Franz também, que também está nesse livro. E ele fala, exatamente nesse livro, um conceito interessante do que seria essa enantiodromia. Ele diz que se você tiver... Porque ele teve 2 pacientes que tiveram o mesmo sonho, que era assim, de uma pessoa cavalgando na frente de outros cavaleiros atrás, aí ele consegue pular um rio, meio como aquele filme Zorro, né? Aquele filme que tinha assim, que ele pulava do outro lado e os outros não conseguiam pular. Isso aconteceu com todos, aliás, ele pulava, os outros tentavam pular e caíam, não conseguiam. Isso foi uma pessoa de certa idade que sonhou e o outro uma pessoa muito jovem. Então, em uma a gente pode entender que era uma pessoa que estava fazendo coisas além do que a idade permitia, e não deveria ter cuidado, e o outro poderia estar dizendo o sonho que assim, que ele está fazendo pouco, ele teria que fazer mais, porque ele tem muito mais a fazer, pode fazer muito mais. Então, repare que um sonho, ele tem um lado que é positivo e outro negativo. Aí você pergunta, qual que você vai escolher na hora de você conta assim, unidunité, escolhe para dizer para o paciente que quer a interpretação. Então, assim, de certa forma, ele usava para essas dúvidas, não exatamente só como essas, né? Como outras também, mas isso é só para vocês entenderem que a enantiodromia é um conceito de que existe um oposto que é complementar. Você pode ter uma coisa e outra exatamente oposta, né? Como um signo oposto a outro, que você tem uma relação bem... é um eixo, vamos dizer assim, né? E que você tem um lado da balança e o outro da balança pesando mais. Então, de certa forma, os signos são assim, você tem 6 de um lado e 6 do outro. Bom, e aqui a gente tem um pouquinho de... Assim, eu consegui achar num livro que no sebo disseram assim, que a cada 10 anos aparece um. Aí, opa, deve ser alguma coisa esotérica mesmo, porque a cada 10 anos aparece um livro lá no sebo desse tipo. Então, eu achei esse livro e disse assim, bom, li ele com calma e vi que nele te falava dos complexos associados aos signos, né? Então, justamente aí eu trouxe justamente essa informação para ajudar a entender depois. O complexo do eu forma o centro característico de nossa psique, mas ele é apenas um entre diversos complexos. Isso é importante assinalar, por isso que eu vou ter esse texto aqui para não esquecer de dizer isso para vocês. Os outros complexos entram em associação mais ou menos frequente com o complexo do eu e, dessa maneira, se tornam conscientes. No entanto, eles também podem existir por um longo tempo sem entrar em associação com ele, ou seja, ele pode existir e aparecer em determinado momento que for importante na nossa vida e tal, está lá, latente. Bom, isso aqui são os complexos. Esse é um dos que vocês vão olhar com calma, cada um vai olhar o seu signo, né, e tal. Mas assim, mostrando assim, de certa forma que, se você ver aqui, ó, o complexo de... qual é o primeiro aqui? De Ares, né? De Empédocles. Renovação, de fazer as coisas, de agir, tudo tem que fazer, tudo novo, tudo começar de novo e tal. Cada um desses tem um complexo associado. O complexo de Lucrécia, no caso de traição e tal, que aí tem a coisa de verificar, de olhar, de ficar de olho, né, todo. Então tem a questão da sexualidade e tal. Complexo de Arlequim, complexo... Tem um aqui que eu acho muito engraçado. Depois vocês podem até pesquisar isso aí. Eu posso também colocar... Na verdade, tem aqui o livro de onde foi tirado. Guia Axiológico da Vida Cotidiana, de Sylvie Barr Bellet e Arlette Dugas, né? É francês, né? Então, nesse livro eu consegui esses complexos. Agora tem um complexo que é muito interessante, eu acho bem engraçado, que esse é o complexo de Buridan. Esse complexo é do Libra, né? Complexo de indecisão. Libriano é muito indeciso. Então, assim, esse complexo de Buridan é a história de um filósofo que contava, eu não vou contar todos não, só vou contar o de Buridan, depois a gente pula, tá certo? Senão não vai dar para fechar os 100 itens. Então, esse... era um caso que ele conta de um burro que fica entre assim, um feno e a água.
ele fica assim, está numa distância igual e ele criou um paradoxo, né? Que diz assim, se um burro tiver um feno a uma distância e outro a outra distância, ele vai na que está mais perto. Então ele, aproveitando esse paradoxo, ele disse, vou botar um feno de um lado e água do outro. Aí o burro morreu de fome e de sede. Porque ele não sabia o que queria, se ia no feno ou se na água. Então assim, é uma brincadeira, é uma questão para mostrar, de certa forma, até como os complexos e os mitos associados a gente, eles são retirados desse inconsciente coletivo e eles trazem certas coisas que de certa forma são mais conhecidas. Então, se vocês forem ver aqui, pode ser que hoje tenha até um nome para dar a esses complexos melhor do que esses que eram mais antigos, né? Que se recorreram a filósofos antigos, né? A gente teve até o complexo de Cinderela, o complexo de Peter Pan, de certa forma, o complexo de Poe, o complexo de Peter Pan de Poe. Então, de certa forma, a gente pode encontrar esses nomes mais próximos que estão associados a contos de fadas ou associados à mitologia, mas que vão remontar a gente, vão fazer a gente lembrar de algo que é mais profundo do que esses contos. Porque cada conto desse, de certa forma, está mostrando uma história que veio do inconsciente da pessoa também. Trouxe, assim, aquela coisa que você quer contar uma história, essa história seja agradável, então você vai resgatar lá atrás do seu inconsciente coletivo, né, aquela coisa do mito do herói, aquela coisa assim do que a gente consegue fazer com que ele tenha uma trajetória digamos assim, sabe aqueles contos de fadas que tem sempre uma gata borralheira, tem uma pessoa que é sempre escorraçada entre os irmãos e tal. Nunca tem um só, né? Ele poderia dizer assim, tem que ter alguém para poder criticar. Assim como essa pessoa venceu, eu também consigo vencer. Eu também tenho problemas, todo mundo tem problema. A pessoa associa seu problema, mesmo que inconscientemente, aí acaba gostando da história e não sabe nem porquê. Então, de certa forma, isso é o mito, e isso é uma coisa que se associa também aos complexos e algo que se associa ao inconsciente coletivo, certo? Eu trouxe aqui isso só para vocês verem, assim, uma tentativa de retirado, claro, de um livro, né? Esse aqui é Os Básicos da Astrologia, Princípios Básicos, de Marion Marsh e Joanna McMyers. Esse livro, na verdade, foi o meu livro onde eu aprendi astrologia, porque é aquele curso básico de astrologia, volume 1, volume 2, volume 3, aquele livro ali, todo mundo, né? Não sei se vocês conhecem. Então esse livro, ele depois que termina o volume 3, ele vai fala de progressões secundárias, direções terciárias, fala de sinastrias, etc, etc. Então, aqui tem as palavras-chave, né, de Áries, os planetas em Áries, né? Aí você tem os planetas em Touro, os planetas em Vênus. Eu disse que ia passar rápido. Cada um vai ficar querendo que pare no seu signo. Vou passar mais devagarinho. Mas você não tem. Eu não sei se vocês têm o planeta, a casa que está cada planeta, ou em que signo que está de memória. Todo mundo tem, será? Porque aí vai ter que saber, ó, onde é que está Sol. Sol todo mundo sabe, tudo bem. Mas assim, a Lua geralmente sabem, né? A Lua geralmente sabe. Mas nem todos têm de cabeça aí qual é o planeta e tal. Mas aí eu vou ter que passar rapidinho, porque senão... Depois vocês olham no Kutum, né? Aqui é o meu signo, eu posso até demorar um pouquinho, afinal de contas eu não estou lembrando. Eu também demorei. Então, aí a gente tem todos, né, que vocês vão ver lá na página da Kutum. E aí a gente tem isso aqui, que é uma tentativa de associar os planetas a algum conceito de Jung ligado a esses planetas. O cuidado que a gente tem que ter é para não ser tão literal, porque não é quase nunca o que a gente tem é apenas um indicativo no mapa astral da pessoa relacionado a esses conceitos que a gente vai fazer, mas eles estão muito mais próximos disso, por isso que assim, nesse livro, tanto que nesse livro ele quase sempre ele fala mais de um, né? Ele não fala de um só. A gente até tentou colocar mais de um quando foi o caso aí, mais de uma interpretação associada à psicologia junguiana de cada planeta desses. Então a gente tem o Sol associado à consciência, ânimo, espírito, razão. Lembrando que espírito para Jung não é a mesma coisa que espírito de um modo geral.
é um lado racional do ser humano, tal. Assim como a alma é o lado mais sensível, o lado mais, assim, feminino, sensível, etc. Então, é preciso também ter cuidado em relação a isso, né? A grande mãe associada à lua, né? Que é um arquétipo, né? Aí você tem a ânima, a alma, a emoção. E assim por aí vai. O Mercúrio, mente consciente, comunicação, né? Vênus, amor, afetos, atrativos, beleza. Claro que assim, se a gente for olhar vários livros de astrologia, a gente pode até encontrar outros variantes, porque esses conceitos são rótulos, são tentativas de dar palavra-chave para uma coisa que é muito mais abrangente. Entendam que os 10 planetas e mais os outros pontos fictícios e outras coisas mais que tem na astrologia, eles tentam abarcar toda a realidade das energias. Então, se você tem que resumir, é como se você pegasse assim, essas energias todas e dividisse por 10. Então, não dá para ser com uma palavra só, mas elas quase sempre ajudam a gente montar uma interpretação melhor, né, um entendimento melhor. Aqui a gente tem até Quiron, que já é uma coisa mais recente, né? O curador querido. Né? A gente tem aqui terra, que quase ninguém usa na astrologia, que está relacionada à realidade, ao mundo físico, à realidade. Né? A roda da fortuna, que é um cálculo, é uma das partes arábicas, né? Que tem infinitas, tem centenas, e algumas vocês podem até criar, se fizerem experiências, podem criar algumas partes arábicas que são somatórias que se fazem assim, dos ângulos, chegando de determinados planetas, ascendente. Geralmente tem um ascendente em algum planeta, somando e diminuindo. Aí você consegue um resultado como o da roda da fortuna. Agora não confundam roda da fortuna do tarô, não, porque esse roda do significado é completamente diferente, né, do tarô. E Lilith, né, que é a lua negra, esse nem tinha, eu acabei acrescentando aqui, eu fiz um Photoshop, eu digo, não tinha nessa parte de cima, porque essas informações do cá de baixo foram acrescentadas por nós, mas essa parte aqui a gente pegou da internet. E aqui é interessante mostrar que esses 3 planetas aqui geralmente são associados a um consciente coletivo. Né? Então eles são os planetas transsaturnianos, né, ou translaturninos, também chamados de transpessoais. São planetas que demoram muito o seu ciclo, então eles acabam são mais geracionais, né? Então eles acabam trabalhando coisas mais profundas de análise, né? Então nesses casos vale mais a posição da casa do que propriamente a posição dele no signo. Aqui a gente já, quase a mesma coisa que a gente fez lá, só que mostrando palavras-chave, né, e tal, e mostrando a parte da psicologia analítica, né? Mais ou menos a mesma coisa de outra maneira para ficar mais fácil de visualizar. Esse aqui eu tive mais liberdade porque eu já coloquei elementos que não tinham lá, como ascendente, descendente, fundo do céu, meio do céu. Então é mais ou menos a mesma coisa de lá. Isso tudo vocês podem ver com calma lá, olhar o mapa de vocês e tal. Certo? Aqui eu trouxe uma representação disso através do sistema solar. Eu tive essa passagem, estou fazendo uns mapas mentais de alguns módulos de curso de Enem, essas coisas que me pediram para fazer. Estou fazendo com um programa de arquitetura. Aí eu acabei roubando essa imagem aqui, que eu achei bem interessante. Acrescentei Lilith, acrescentei Quiron, né, na posição dele. Ainda botei isso aqui, se vocês não perceberam, o Quiron está se mexendo aqui, ó. O Quiron está fazendo o movimento dele aqui, ó. Essa é a órbita de Quiron, que alguns dizem que é asteroide, outros hoje já defendem que é cometa, né? Mas de qualquer forma, ele tem um significado importante. Quando a gente se pergunta, e Plutão? Plutão perdeu o status de planeta, mudou alguma coisa? Não mudou nada. Porque se asteroide também a gente pode fazer. Porque uma coisa que eu aprendi com a Ademar Eugênio de Mello, que para mim um dos maiores cientistas que já teve aqui no Brasil, já desencarnou, mas ele não só era astrólogo, mas ele era astrósofo, que era filósofo dos astros. E ele dizia o seguinte: se você conseguir uma efeméride de determinado objeto que está flutuando no céu, já vai ter um significado associado, porque, como eu disse, não é uma influência, é uma sincronicidade. É como se você estivesse lendo lá. Quer ver, para ficar mais claro? Vocês já ouviram falar de iridologia, né? Já ouviram falar de reflexologia. Iridologia é você ler a realidade da pessoa no olho. Você olha a mão, lê a mão, você está lendo a realidade da pessoa na mão. São sincronicidades, quirologia ou quiromancia. Os quiromantes não gostam de chamar de quiromancia, prefere quirologia, né? Então, assim, são várias as possibilidades, né? Você pega uma borra de café, joga dentro de uma xícara e lê. Então, isso é sincronicidade. Então, agora, você tem que ter
uma codificação e uma decodificação, senão você não consegue ler. Não fica numa... É igual você ouvir um japonês falar e não saber falar japonês. Então você tem que saber ler essa linguagem, certo? Bom, vamos lá. Aqui eu trouxe assim, para mostrar a vocês que todos, a gente fala assim, era de aquário, né? Era de peixes, passou a era de peixes, entramos na era de aquário. Então assim, existe uma angulação entre o equador terrestre e a eclíptica zodiacal. E nessa angulação, a gente tem um ponto, que é o ponto vernal, e esse ponto, ele vai mexendo, ele vai se movendo, no sentido contrário, né? Então, de peixes passou para aquário e tal, então está se movendo, e nesse movimento vai passando por esse processo de 26 mil, alguma coisa. 26 é o total. 2.100 alguma coisa. É isso, 2.100 alguma coisa de um signo para outro. Então, é interessante porque são os movimentos, inclusive, agora abrindo parênteses, nesse mapa mental que eu estou fazendo de geografia, estava faltando um movimento precessão. Falou de rotação, translação e faltou precessão. Eu até comuniquei que estava faltando lá na informação. Então, a precessão dos equinócios é exatamente o que vai fazer isso acontecer. Aqui, mais uma ilustração da classificação que se fala, né, dos planetas que são chamados luminares, até para poder evitar de chamar planeta, né, Sol e Lua de planeta, né, mas aí falam luminares, né, de certa forma. E ali os, digamos, planetas pessoais, né, e os planetas mais, digamos assim, sociais, vamos dizer assim, né, Saturno e Júpiter, e os planetas do inconsciente coletivo, que são Netuno, Urano e Plutão, certo? Bom, aqui mostrando até um gráfico que eu achei interessante, eu tirei de alguns livros, aí fiz uma papagaiada aqui de Photoshop, mas a ideia é tipo, mostrar que aqui dentro a gente tem, né, antes da Terra, a gente tem aqui os planetas interiores, né, de certa forma fora, temos também um pessoal que é Marte, o primeiro logo, né, depois da Terra, e aí a gente tem também Júpiter, Saturno como sociais e Urano, Netuno, Plutão, transpessoais ou transaturninos, né? Só para situar. Isso aqui é interessante porque para a gente entender que os ciclos planetários, eles são muito importantes. Na verdade, foi uma das primeiras constatações que eu tive da astrologia na questão psicológica minha, assim, é perceber que com 29 anos realmente aconteceu uma mudança de maturidade na minha vida, por exemplo. Então, e se vocês tivessem tido contato com isso, ou se tiveram contato com a astrologia antes e observaram, vocês talvez, se tivessem observado, talvez vocês notassem essa variante. Se querer fazer isso agora talvez seja mais difícil, porque vai tentar lembrar de coisas que aconteciam antes, depois, fica mais difícil. Mas o ciclo de Saturno, ele dura em torno de 29 anos, para chegar de novo no ponto onde ele estava quando você nasceu. É um ciclo de maturidade, é o que mostra você ser uma pessoa depois mais madura, associado justamente ao planeta Saturno. Mas aqui mostrando mais ou menos o tempo do ciclo de cada um, a Lua, as emoções a cada 27 dias, né? O Sol, né? Na verdade, aqui não tem nada a ver com o Sol, não. O Sol não tem isso não, mas aqui esses anteriores, eles têm um percurso de um ano, né? De certa forma, mas a gente tem aqui o ciclo de Marte, né? A cada 2 anos, o ciclo de Júpiter, 12 anos, aí você tem de Saturno 28, 29 anos mais ou menos, e aí você tem depois Uranus, 84 anos, aí paciência, ninguém vive isso aí também para poder. Mas, de certa forma, é interessante a gente perceber que há esses ciclos para a gente observar, certo? Eu queria fazer uma pergunta, não sei se faz sentido em relação ao retorno de Saturno. Algumas pessoas dizem que a partir dos 29 o seu ascendente prevalece mais do que o signo solar. Você sabe dizer alguma coisa em relação a isso? Olha, se faz sentido? Depois a Irene vai responder isso para você, porque ela é astróloga, sabe dizer melhor do que eu. Mas, pelo que ela está mostrando ali, parece que não tem nada a ver, não. Tudo bem, tudo tem a ver. Agora, o que é importante a gente perceber que no ciclo de Saturno, a gente realmente passa por esse, porque é um retorno, né? Você volta para o ponto onde você estava, onde o Saturno estava no seu mapa, isso vai fazer como se fosse... E outra coisa importante, que é o que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, é que... Ah, não, mostrou daqui a pouco não, aqui mesmo. Você veja que nesse percurso, você vai tendo quadraturas, conjunções, vai ter depois... O que vai acontecer é que o planeta ele vai formar uma conjunção depois desses 28, 29 anos. Conjunção significa o quê? É benéfico, né? Principalmente se for uma boa relação dos planetas, né?
dependendo da relação dos planetas. Então, a gente, mas de certa forma, esse ciclo está mostrando que está finalizando um ciclo, né? Finalizando um ciclo. Mas repare que de vez em quando ele vai formar quadraturas, dependendo um quarto do tempo, né? Digamos assim, a metade do tempo ele vai formar uma oposição, que não é bom, né? Geralmente, né? E aí você vai tendo essas situações acontecendo dentro desses períodos intermediários, né? Então, o ciclo de 7 anos. Tem o ciclo de 7 anos, né? Exatamente. Bom, então aqui eu trouxe só para vocês, apesar de muitos astrólogos não trabalharem muito com Lilith nem Quiron, porque ainda, mas assim, já está tendo informações suficientes, pelo que eu já vi, para confirmar, né? Principalmente Lilith, que já tem mais tempo, né? Confirmando algumas coisas. O problema que tem acontecido, até não é nem de confirmar ou negar, o problema é que está havendo variantes em relação às efemérides. Em alguns livros elas dão uma informação e outros livros dão outra informação. Isso acaba criando dubiedades. Então os astrólogos acabam evitando para não ter conflitos, né? Mas assim, para vocês entenderem, Lilith não é planeta, na verdade. Se existe um percurso na Lua que, não, além de não ser esférico, circular, ele é elipsoidal, né? Ele também tem uma parte mais próxima e uma parte mais distante. Então, ele não é simétrico, é como se existisse um foco aqui, como se fosse uma elipse com dois focos. E aí, exatamente o outro foco da elipse é a Lua negra de Lilith, que é a parte que seria um vazio aqui, onde ela se situa no mapa, que vai ter informações relativas à questão da libido e tal, para alguns, né? Então, e o Quiron também é associado não somente às feridas que não foram cicatrizadas, não necessariamente feridas físicas, né? Ele aponta o Quiron, e às vezes até também um pouco complexo de rejeição, porque o próprio Quiron também foi, na mitologia, ele era uma entidade que foi rejeitada e tal, depois foi adotada por Apolo. A história dele é muito bonita, inclusive, porque ele é um deus imortal e recebeu uma flechada, né? E essa flechada nunca curou. Então, uma pessoa imortal com uma dor terrível que não cura é um sofrimento terrível. Então, é interessante perceber que é o caso dele de ter uma ferida, é o caso das feridas que não são curadas e que a gente fica tentando trabalhar, e a gente acaba encontrando isso no nosso mapa através do Quiron. Isso para falar um pouco também dos chamados planetas retrógrados, né? Que aparecem no mapa, que é uma retrogradação, digamos assim, aparente, porque nenhum planeta volta, ele não se mexe para trás, não, ele só é uma ilusão, por causa do movimento, da velocidade, e aí as análises são variadas, né? Mas em geral tem sido utilizado muito também para as questões de outras encarnações e associações, tanto como também os nodos lunares, norte e sul, né? E aí a gente tem aqui só algumas representações, quando aparecia assim, um R com esse xizinho assim, né? Um planeta retrógrado, aqui mostrando os nodos lunares. Mas vamos seguir porque tem muita coisa pela frente ainda. Aqui é justamente a disposição das casas astrológicas, né? E aí a gente tem aqui as palavras-chave tradicionais. Eu aconselho um livro, quem quer entender um pouco mais, porque muitas vezes a gente lê os livros de astrologia que falam muito rapidamente das casas. Então tem um livro As 12 Casas de Howard Salzport, que é um livro que é bem interessante, que ele aprofunda, ele vai a fundo em cada casa, falando de determinadas conclusões. Inclusive mostrando que ele, que era parceiro de Liz Green, né, famosa Liz Green, ela fez até o prefácio desse livro, ele fala de mudanças que foram provocadas na astrologia sobre a interpretação das casas que Liz Green trouxe e que ele incorporou naquele livro. Então é interessante porque foi a partir de experiência. Repare que as tradicionais elas já tinham uma verdade, considerando que desde os caldeus já se falava desses significados das casas, mas algumas alterações foram colocadas a partir da experiência, e essas experiências são válidas e são importantes, porque Liz Green e Howard Salzport, diga-se de passagem, são astrólogos e são também psicólogos junguianos. Então é interessante os livros deles por isso. Uma coisa que eu não falei, que assim, até a época em que foi escrito um livro de Danny Rudyard, que não é esse livro, mas o autor é ele, Danny Rudyard. O livro Personalidade, Astrologia da Personalidade. Esse livro foi o livro que, se eu não me engano, foi em 63 esse livro.
foi o livro que deu origem à astrologia humanística. A partir desse livro não havia mais aquela história de eu estou vendo aqui no seu mapa que a morte está chegando, isso aqui e tal. Imagina você dizer esse tipo de coisa. Então a astrologia humanística era primeiro porque não se prevê morte, às vezes, por incrível que pareça, às vezes você descobre até a morte depois de acontecer, a morte de uma pessoa, no mapa de uma pessoa que convive com ela, porque vai mostrar uma perda grande, forte e tal, e às vezes não está nem no mapa da pessoa, porque às vezes o mapa da pessoa tem um alívio, se ela está com uma dor tremenda e aí vai apontar alguma coisa, pode ser até um alívio daquela dor. Então assim, mas a astrologia humanística, ela trouxe a fusão, não só da psicologia junguiana, na época que começou logo, foi a psicanálise de um modo geral, envolvendo Freud, envolvendo Adler, Jung, etc. Então, mas assim, como o Danny Rudyard, ele era mais propenso a Jung, ele gostava muito, tanto que nesse livro, se ele escreveu outro, a Astrologia da Personalidade, que falava de forma mais abrangente, nesse aqui ele já vai mais para a psicologia junguiana e mostrando como essas duas podem trabalhar muito em conjunto e como ele traz a experiência que ele tem de astrologia associada a psicologia junguiana, certo? Bom, isso aqui já é um caminho que a gente vai fazer de conexão muito forte, que é a questão da tipologia junguiana e os 4 elementos da astrologia. Eu já falei desse livro, né, de Stephen Arroyo, né? Esse livro aqui é um dos livros que é de importância muito grande para esse assunto agora, porque ele trabalha justamente sobre os 4 elementos dentro da astrologia. E aqui o que a gente tem é que os tipos junguianos, eles começam com uma tipologia que é de atitude. A tipologia de atitude é aquela extrovertido e introvertido. Agora não confundam extroversão com uma pessoa que do tipo que gosta de falar em público, que fala, na verdade, extroversão nada mais é do que uma pessoa que tem a psique voltada para o mundo externo. É diferente de ser uma pessoa desinibida. Não é necessariamente uma pessoa desinibida. A pessoa pode até ser desinibida e ser introvertida. Então não confundam essas duas coisas. Agora, aqui é interessante ver que o mapa, de certa forma, aponta, delineia, não é uma coisa que você diga assim taxativamente, porque se você está acima, né, desse eixo ascendente e descendente, se os planetas estão mais acima, a tendência é ser a pessoa mais extrovertida. Mas, como eu disse a vocês, voltada para o mundo externo, porque essa parte que cai mais do eu interno e essa parte mais do social, das relações com as pessoas, então, de certa forma, há esse tipo de alusão que se faz no mapa, né? Aí ele tem aqui umas apresentações para mostrar isso, né, caracterizar, né? E aí tem o tipo diurno e tipo noturno, mostrando quando o Sol está acima e quando o Sol está abaixo. Então a pessoa já identifica o mapa da pessoa se é de tipo diurno ou noturno. E aqui a gente tem mostrando já as oposições. Eu falei da palavra enantiodromia, já vou preparar para vocês não acharem um palavrão logo que aparecesse ela. Mas assim, essa enantiodromia é uma das oposições que podem ocorrer no mapa. Existem duas. Porque assim, a astrologia está intimamente relacionada à alquimia. Então tem 2 princípios que são, aliás, 2 não, todos os 7 princípios da alquimia, né, os herméticos, são utilizados na astrologia. Um deles, que é o princípio da correspondência, é óbvio que todo mundo sabe que é aquela afirmação que está em cima é como que está embaixo é como que está em cima, para que se faça o milagre de um sol, da coisa uma, etc. Então, esse aí a gente já sabe que está associado. Mas existem outros 2, que é o princípio 4 e o princípio 7, que é o princípio da oposição e o princípio do gênero. A gente geralmente confunde essas duas coisas, acha que princípio de oposição e gênero é a mesma coisa. Mas assim, o princípio de oposição é polaridade, positivo e negativo. E o princípio de gênero é masculino e feminino, são 2 coisas diferentes. E a pessoa acaba considerando a mesma coisa quando não percebe isso acontecer dentro do mapa. Então isso que é importante a gente entender. A gente tem aqui uma das oposições, né? Fogo e ar aqui acontecendo, né? De um lado para o outro do mapa. Então reparem que a gente tem fogo e ar, intuição, pensamento, né? E aqui sensação, sentimento. Reparem que essa não é nem a oposição que Jung trabalha, né? Porque a oposição que Jung trabalha é exatamente outra, que a gente vai ver agora aqui. Então existe o princípio da polaridade, né? Que eu até já botei aqui o texto que está no Cabalhon, né?
Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau, os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Isso é um texto do Cabanhon, Ernest Trismegisto, né? E aí a gente pode associar o yin yang e a polaridade, e aí está aqui exatamente essa oposição que a gente encontra de um lado para o outro, que é o que a gente chamaria de polaridade, né? Mas é preciso que a gente entenda o seguinte, ó, a gente tem aqui elemento fogo, né? E do outro lado elemento ar. E aqui na polaridade junguiana a gente tem pensamento e ar. Então repare que é outra oposição que ele está falando, é a oposição de gênero, que é essa daqui, ó, de um do lado do outro, um ao lado do outro. Esse é outro tipo de oposição, né, que nesse caso é de gênero. E aí a gente vai ter o quê? Elemento ar, elemento água, né? A gente vai ter, começando elemento ar, elemento água, se vocês forem olhar aí, que eu seguro isso comigo. Aí a gente tem de um lado intuição, elemento fogo, e do outro elemento terra. São as oposições dentro dos 4 elementos de Jung, né? Que estão presentes também no mapa. Aí no relacionamento afetivo a gente pode perguntar assim, qual deles vale mais? Qual deles é mais importante? Porque muitas vezes a pessoa vai dizer, é a oposição de um signo para o outro, é a oposição de um signo ao lado do outro. Gente, isso aí é preciso fazer uma sinastria. Não dá para você dizer que né? Porque sinastria, diga-se de passagem, não é nem só para relacionamentos afetivos, também para pessoas que trabalham juntas, pessoas que formam equipes, né, e tal, de trabalhos, né? Então, assim, aqui é o princípio do gênero, né, que eu disse que é o princípio número 7. Então, o gênero está em tudo, tudo tem seu princípio masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Então, tudo que está na realidade é que você pode ter masculino positivo e negativo, feminino positivo e negativo. É isso que às vezes as pessoas não percebem e associam sempre o positivo ao masculino e o feminino ao negativo. E aqui a gente tem justamente todas essas combinações que podem ser feitas, e no mapa a gente vai ter que fazer tudo isso e ver como que isso se relaciona. Porque geralmente Jung diz que o tipo, por exemplo, o tipo pensamento, né? Ele, na verdade, busca o tipo pensamento para interagir, mas não necessariamente a gente vai dizer que isso é uma relação afetiva, porque pode ser que aconteça outro tipo de polaridade, entende? Então, nem sempre vai acontecer com todo mundo isso. Então, assim, porque vai haver uma compensação, ele fala justamente dessa compensação das polaridades, né? Ele fez no experimento dele com sincronicidade, viu que houve uma gama muito grande de situações de casamentos assim. Só que quando o casamento aconteceu e ele já foi ver, isso aí não é necessariamente somente uma questão psicológica, né? Então a gente tem que entender o seguinte, que a gente está fazendo aqui conexões na relação, na questão psicológica, mas quando a gente fala em sincronicidade, essa sincronicidade não é somente necessariamente psicológica, pode ser física também. Acontecimentos que convergem para aquilo acontecer, independente da relação psicológica entre as duas pessoas ser a melhor possível. Então, casamentos acontecem não somente porque tem uma boa relação entre as pessoas, mas tudo convergiu para que aquilo acontecesse, né? Então, de certa forma, as sinastrias têm a ver com isso aí. Mas é isso que eu falo, né? Olha a fala de Jung aqui, ó. O encontro de duas personalidades assemelha-se ao contato de duas substâncias químicas. Se uma reação ocorre, ambos sofrem uma transformação. Então ele está falando aí, ele está associando o tempo inteiro a alquimia. Vocês vão ver que daqui a pouco aí, por um experimento que a gente fez, que a alquimia e a astrologia estão intimamente ligadas. Aliás, uma praticamente não vive sem a outra. Principalmente a alquimia não vive sem a astrologia, certo? Aí eu fiz até esse desenho aqui para mostrar que as sinastrias não são só de relações afetivas. Isso aqui é só para mostrar um pouco da base da astrologia, né, dizendo que existe, bom, aí o princípio do gênero que eu falei, né, mas aí mostrando as relações, né, fogo, ar, água e terra, que aí já acontecem nessas, né, dualidades aqui, né. Aí a gente tem as triplicidades, né, muita gente pensa que porque são 4 é quadruplicidade, não pode confundir isso, na verdade é triplicidade porque são 3 a 3, tá, dividido em 3 a 3, então os 3 signos de fogo, os 3 de terra, os 3 de ar, os 3 de água são as triplicidades formando esse desenho, né, que é um quadrado, na verdade, e as quadruplicidades, que são sempre divididas em 4, e aí mostrando as diferentes posições dos signos aí, né,
Bom, aqui é para mostrar para vocês uma coisa interessante associada ao entendimento de Jung e à astrologia. Esse gráfico aqui é um modelo junguiano das funções da psique. Então, se eu tenho pensamento, o ar em cima, eu tenho sentimento, água embaixo, intuição, fogo do outro, né? Sensação, terra do outro lado. Claro que isso aqui pode sofrer um giro, sempre pode um deles estar aqui em cima, né? Ocupando essa posição e entendendo que essa posição é a posição da função superior. E aí, se essa é a função superior, automaticamente essa passa a ser a função inferior. E as duas outras passam a ser funções auxiliares, que têm pesos mais ou menos iguais, ou pode até ter uma sobrepujando a outra em alguns momentos. Então, isso é a base da psicologia junguiana das funções, e que vocês encontram isso aqui muito bem entendido, muito bem claro nesse livro, né, Tipologia de Jung. Por isso que eu digo que esse livro tem que estar de braço dado com o astrólogo para o entendimento dessa psicologia. E uma coisa que é interessante é o seguinte: se eu tenho um elemento ar como função superior, depois eu vou dizer como é que a gente descobre isso, de certa forma, não é tão simples, e tenho o elemento água como inferior, eu vou procurar todas as casas de signos de água, os planetas que estão lá, e aí eu vou encontrar os meus complexos. É aí que eu vou descobrir onde eu tenho que trabalhar as questões, porque é a função inferior, certo? É lá que a gente tem que ir, é lá que mora o perigo para a gente trabalhar, certo? Então, isso é interessantíssimo, porque a gente passa a entender, do ponto de vista psicológico, como é que a astrologia pode ser interpretada de uma maneira mais abrangente. Eu trouxe aqui até uns gráficos para ilustrar isso: a função superior, função ou dominante, né, ou primária, função inferior, né? E ali as auxiliares, né? Pode passar a ter sim, e a função, esqueci de dizer, que até num gráfico como esse fica bem claro que as duas auxiliares, ela tem parte delas consciente, parte delas inconsciente, e geralmente a inferior é bastante inconsciente. E aí, por isso que ela é inferior, e por isso que ela precisa ser trabalhada. Ela tá assim, acontecendo alguma coisa sem o seu controle. Alguma coisa acontecendo. Se for o sentimento, então, a pessoa que trava aqui o sentimento, não consegue, sabe, responder bem as coisas a nível de sentimento, ou então o sentimento está muito abalado, a pessoa precisa trabalhar muito com isso, né? Então, eu justamente disse a vocês que não é fácil, e aí a gente, dentro da linha da psicologia, né? Quem vê assim parece que eu sou psicólogo, né? Mas, dentro da linha da psicologia existe esse teste aqui, que é muito interessante, que foi justamente na leitura dos vários livros que falam da tipologia. Eles citaram esse livro dessas autoras aqui, né? Catherine Bridges e Isabel Bridges-Meyer. Então, o teste Bridges-Meyer, que acho até fácil na internet, eu até botei aqui, ó, mas não se agonie não, porque vai ter no grupo, né, no Facebook. Vocês podem pegar isso, em PDF esse teste está lá para conseguir. E ele permite vocês fazerem. Eu nem estou assim muito preocupado assim, que eu podia dizer assim: poxa, tem tanto psicólogo aqui, vai dizer assim: você está sugerindo teste para fazer, isso aí tem que ser coisa do psicólogo. Mas não é um teste, é um teste de autoconhecimento. Então não é uma coisa que vai, né, tipo, vocês não vão depois dizer assim: que absurdo, eu sou elemento terra, meu Deus, se descabelar por causa disso. Não, você simplesmente já até pode saber um pouco isso, só vai aprender um pouco mais de você mesmo, né? Então, é interessante entender esse teste. Então, de certa forma, a gente pode perceber que existem três eixos, né? Que são os 4 eixos das quatro funções, né? Como a gente já viu que uma é oposta à outra. Então, tem os eixos das funções e o eixo do extrovertido e introvertido. Então, a gente teria aí, nesse caso, 3 eixos para analisar. E aí, extroversão e introversão, que está associada à energia, sensação e intuição associada à informação, pensamento e sentimento associado à decisão, julgamento e percepção. Aí que está a inteligência desse teste. Vamos supor que eu, tendo mais para introvertido, chego para cá, certo? Tendo mais para intuição e venho para cá. Aí se você tem mais intuição do que qualquer outro, aí você poderia dizer, bom, então vamos supor que eu tenho aqui intuição, a mesma pontuação, e tenho a mesma pontuação de pensamento também.
Eu vou obter a mesma pontuação desse e a mesma pontuação desse. Aí você diz, e aí? Como é que eu sei qual é a minha função superior? Aí aqui vem esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Porque esse aqui é que vai dar o voto de Minerva, vamos dizer assim. Pior que às vezes ele também fica no meio e aí complica a vida da pessoa. Mas é difícil isso acontecer. Porque aí você tem algumas outras perguntas que vão dizer você se você está mais para julgamento ou mais para percepção. Porque mais para julgamento você teria mais para essa parte e mais para percepção seria mais para esse lado de cá. Então, aliás, o contrário. Então você tem como saber se esse ficou na frente e esse ficou na frente, na hora de decidir entre esse aqui, você fica sabendo qual dos dois vai ser a função principal. Aliás, foi o que aconteceu comigo, eu só descobri de maneira mais definitiva através dessa outra forma de analisar. A gente tem aqui tipos gerais, atitude. Tem um modo de orientação psicológico no qual o movimento da energia é na direção do mundo exterior, das pessoas, das atividades e das coisas. Um modo introvertido seria, tem um modo de orientação psicológica no qual o movimento da energia é na direção do mundo interior. Então, é uma repetição. Por isso que eu até botei destacado aqui o que difere de um para o outro, certo? Nos tipos funcionais, racionais, o julgamento, né? A gente tem tipo pensamento, tipo sentimento. Decide com a cabeça, objetivo, firme com as pessoas, crítico, duro de roer, procura a verdade. E o outro tipo sentimento, decide com o coração, apaixonado, atencioso com as pessoas, empático, magoa-se com a crítica, procura o consenso. É importante que nessa hora a pessoa vai responder e tem que ser fiel, né? Ela está querendo saber uma realidade dela mesma, então ela vai ser, dificilmente ela vai. Por isso que é até bom que a própria pessoa faça, né? Aí você tem os tipos funcionais ainda, né? A continuação. Os irracionais, percepção, aí tipo sensação, tipo intuição. Aí tem focado no presente, vê apenas o que é evidente, prático, factual, realista, observa os detalhes. E o tipo intuição, focado no futuro, vê o que não é evidente, idealista, teórico, visionário, tem uma visão global. Então, tem várias perguntas que a pessoa responde para poder obter essas situações aqui. E por último, né, a gente tem a avaliação não tipológica, está aqui bem claro, né, ainda dos tipos funcionais, mas aí no caso para fazer a decisão entre as duas. Tá? Então, focado no presente, ver apenas o que é evidente, prático, factual, realista, etc. Depois focado no futuro. Bom, são perguntas como se fosse para poder tirar a dúvida mesmo, né? Aí eu trouxe aqui alguns mapas tirados desse livro que eu falei de Jung e Astrologia, mostrando mapas que tem mais elemento, por exemplo, ar, que é o caso desse aqui, tipo pensamento. Então, assim, existem alguns programas já, hoje, que vocês baixam em aplicativos de celular. Tem, por exemplo, Aquarius to Go. Aquarius to Go. Esse é muito interessante porque ele já mostra, né? Eu até trouxe alguns mapas aqui que são desse Aquarius to Go. Ele mostra quanto por cento de elemento você tem em cada, né, no mapa de vocês. Então, isso ajuda vocês a identificarem. Então, não é simplesmente dizer, eu sou leão, então eu sou fogo. Então, eu tenho ascendente em Áries, então eu sou fogo. Não, tem que ver o conjunto. Não dá para ser assim, né? Tem que ver o conjunto do mapa e descobrir isso, trabalhando isso tudo. E às vezes você tem o conjunto do mapa e tem uma dubiedade enorme. Não dá para você saber exatamente, porque tem tendências mais para um, tendência mais para outro, uma divisão bem equitativa, né? Aí a gente tem aqui um mapa tipo fogo, né? Eu disse a vocês que ia passar rápido, porque são exemplos que não tem muito, não acrescentam muito, é só mostrando que, aliás, esse é tipo sentimento, né? Tá sempre, o gráfico está mostrando aqui o azul para cima, o elemento água, está predominando. Aqui o elemento fogo, tipo intuição, predominando mais o elemento fogo no mapa, e tipo sensação, o elemento terra, predominando, certo? Então, isso agora que eu vou falar para vocês é um dos casos que eu disse que não tem em livros, né? Isso aqui foi um astrólogo conhecido nosso, que ele é até um dos que foi um dos que elaborou a Personare, aquela página Personare que vocês devem conhecer, que você faz um mapa, etc. Mas chega um momento que tem que pagar para continuar e tal, mas faz pelo menos até um determinado momento, e ele é bem interessante. Alexei Todorov, né, que fez esse... E na época que a gente interagiu no NIC, né, no Grupo de Integração das Ciências, ele me falou uma coisa muito interessante, porque se existe um grande questionamento
dos que são contrários à astrologia em relação a uma série de coisas, como por exemplo, acharem que não tem nada a ver, os astros influenciarem de tal forma a vida da gente e tal. Aí eu já disse a vocês que não é bem assim, não é uma influência desse jeito. Né? Mas existe essa outra também dúvida que todo mundo fala. Ah, mas uma pessoa que nasceu no mesmo dia, o gêmeo, por que um é diferente do outro? Aí vem aquela explicação célebre do astrólogo. A diferença de alguns segundos, minutos, ou alguma coisa assim de um para o outro é que faz a diferença de um para o outro. Só que a informação que Alexei disse foi que, na verdade, o mapa, que ele fez essa experiência, ele fez esse teste com gêmeos, que o mapa de um é invertido em relação ao outro. E aí eu comecei a parar, fiquei assim matutando isso, mas gente, como é que pode uma coisa dessa? Como se explica isso? Aí eu comecei a ver, gente, não é à toa que na análise junguiana ele falava o tempo inteiro de enantiodromia. Na análise que a gente faz, por exemplo, junto com o Wolfgang Pauli, ele fala do princípio da exclusão. O que é o princípio da exclusão? Nada mais do que a informação de que se dois elétrons estão na mesma camada, um gira num spin e outro gira no outro. Não dá para você ter dois mapas girando com o mesmo spin na mesma camada. E aí você, dentro desse princípio de exclusão, que está muito bem descrito nessas ideias de sincronicidade, a gente teria que pensar também que o mapa tem isso. Aí você diz assim, e quando forem trigêmeos? Até isso a gente tem que pensar, né? Então a gente divide o quê? Em 130 a 120 graus. Tem que pensar em 120 graus, ou seja, se os planetas todos estão em um determinado ângulo, você tem que distribuir eles a 120 graus para um para o outro. Aí, se forem quadrigêmeos, 90 graus, e aí sim sucessivamente. Agora, a pergunta que não pode calar é a seguinte: quem é que fica com o mapa real? Aí eu fiz essa experiência, porque eu fiquei, mas assim, como fazer um tipo de experiência dessa? Peguei famosos, que tem a história de vida deles, para ver o que podia acontecer. Aí eu vi em um caso, o que nasceu primeiro ficar com a posição real, porque fiz uma análise, claro que isso tudo é uma coisa feita, né, tentando analisar com deduções do que aconteceu na vida de um, que o mapa tinha mais a ver com o que tinha. Porque geralmente eu peguei, inclusive eu peguei gêmeos, já que eu não podia fazer com muitas experiências, não ia ter uma amostragem maior, eu peguei gêmeos que já diziam que eram diferentes. Que diziam assim, eu sou mais assim, eu sou mais assado. Aí eu peguei e fiz essa experiência aí, eu vi que em o que nasceu primeiro ficou com e no outro foi o contrário. Então não existe essa tendência de quem nasceu primeiro fica com o mapa como é e o outro fica com o mapa invertido. Aí eu peguei esses exemplos aqui, ó. Aqui já só para mostrar a antiatropia, né, e tal. Vocês sabiam que Kiefer Sutherland tem uma irmã gêmea? Raquel Sutherland. Como eu sou fã de 24 horas, aí eu peguei esse. Aliás, uma pessoa que é fã de 24 horas que vinha até aqui hoje também, Clarice. Então, eu até usei isso para ela vir hoje, porque eu disse assim, agora aqui Kiefer Sutherland vai estar lá. Kiefer Sutherland, pronto. Mas ela não veio. Então, assim, você vê que na verdade ela nasceu primeiro, né? Ele ficou com o mapa original e ela com um mapa diferente, pelo que a gente percebeu nas características. Uma coisa que eu quero dizer a vocês é o seguinte: era para eu ter tido tempo para fazer essa troca toda, porque assim, o que eu ia fazer, trocar para o oposto todos os planetas, mas eu acabei trocando só o Sol, que não deu tempo. Mas eu prometo que faço isso para quando eu postar lá no grupo, para ficar a coisa corretinha, certinho. Claro que o Sol está numa posição e o Sol que está na outra, invertido. Mas é uma análise que aí você diz, mas é ilógico porque não é a realidade do mapa. Mas quem disse que é lógico? Quem disse que tem que ser lógico? Alguém que é muito racional, muito pensamento, né? Aqui é outra dupla de gêmeos. Sabiam que tinha um gêmeo de Aston Kutcher? É um gêmeo. E ele é apaixonado por esse irmão dele, que ele aprendeu muito com esse irmão dele, entendeu? Aí, engraçado, ele é muito emotivo, chora para se acabar quando fala do irmão, e ele não, ele é todo na dele e tal. Isso ajudou muito a gente saber quem que estava com um mapa e quem estava com o outro. Então, você tem aqui um e outro invertido aqui, né? Que faltou, como eu disse também para vocês, a troca dos outros planetas, né? Agora, claro, isso aí, como eu disse a vocês que eu ia falar, é ainda investigação. Não tomem isso como lei, não vão achar esse livro
isso foi informação que ainda precisa ser trabalhada, estudada. Então, eu estou dizendo a vocês porque eu achei que era válido a gente colocar como uma possibilidade, porque eu acho que, inclusive, talvez seja uma explicação até mais forte para as diferenças dos gêmeos do que a explicação de alguns segundos de diferença que, na verdade, não sei se traz tanta modificação assim. Né? Aqui mostramos os aspectos planetários, né? E uma informação aqui de Stephen Arroyo, que ele é adepto de Jung, e é interessante a fala que ele diz: os aspectos ou relacionamentos angulares entre os planetas revelam como as várias dimensões de experiências são integradas no indivíduo. Então, a grosso modo, o que poderia se dizer que está associado aos aspectos planetários ao que... Aí é uma coisa muito vaga, né? Só quem estudou um pouco mais de psicologia junguiana vai saber dizer, né? Mas é a dinâmica da psique. Uma coisa que Jung chama de dinâmica da psique é nada mais do que esse processo dos aspectos planetários que ocorre. Então, todo esse processo de relacionamento de subpersonalidades, de pessoas com as outras, e toda essa questão, porque é justamente o colocar em conflito uma realidade com outra, uma psique com a outra. Né? Aqui a informação um pouco sobre os orbes, né, que a gente... Bom, vai estar lá, eu vou deixar passar um pouco. Isso aqui é que eu acho muito importante, porque foi uma experiência que a gente fez e que nos ajudou muito a confirmar uma série de informações da astrologia. Aliás, confirmar, sim, que existe uma verdade não só psicológica. Né? Eu já tinha estudado muito essa teoria, esse princípio da correspondência, e sabia que assim como o que acontece no físico mais denso, no emocional, no mental, e todos esses níveis acontecem também energias similares, né, ali apoiando uma outra. Então, eu acabei vendo em um compêndio de alquimia e astrologia uma experiência que eu resolvi fazer. Na época eu ainda nem ensinava na faculdade de arquitetura, eu dava aula num curso em que eu procurei professor de química e disse: dá para você conseguir para mim nitrato de prata e sulfeto de ferro? Não, mas é usado para... Não, mas ele na época não era tanto, porque usava para fotografia, né? Então ele conseguiu para mim, inclusive ele trouxe tudo envolvido com alumínio e tal, para poder não receber a luz do sol, porque senão endurecia, né? Então, a informação que a gente teve é assim, que nitrato de prata não se mistura com sulfeto de ferro. E repare que prata, associado à lua, associado a sentimento, associado à feminilidade, reflexão, o espelho é feito de prata, reflexão, né? Sentimento feminino, etc. E ferro, associado à guerra, ofensa, né? Marte, o sangue com ferro, aquela coisa toda, o vermelho, enfim. Aí você diz, um não combina com o outro, né? Nem psicologicamente, nem fisicamente, nem quimicamente e tal. Podem, claro, ter compostos, eu não sou doutor em química, mas assim, podem ter compostos de ferro que combinam com prata, mas esses dois especificamente não combinam. E aí eu pedi, e fui aí eu, como na faculdade de arquitetura na época tinha um laboratório fotográfico, e um professor tão curioso como eu, contei essa história para um professor lá na época, Silvio Robato, ele disse: vou ajudar você nessa experiência para ver. Estou achando que não vai dar certo não, viu, mas vamos lá. Aí ele misturou, a gente botou no papel filtro, ele tinha até material que ele disse que ia levar também para ajudar, papel filtro, não sei o que, para botar mistura no escuro. Aí eu peguei exatamente um dia que iria acontecer uma conjunção, quer dizer, a conjunção de Lua, né, é rápida, porque o percurso da Lua é muito rápido, então ia acontecer em alguns minutos, né, e tal, e a gente conseguiu colocar antes dessa conjunção do orbe da conjunção acontecer, e aí quando ela não se misturava de forma alguma essas duas substâncias, e depois de passado algum tempo, quando aconteceu a conjunção de Marte com Lua, elas se misturaram mesmo, ficaram todas, né? E aí o que acontece? Passado um tempo, separaram de novo, quando a conjunção acabou. Então, assim, nessa hora eu fiquei assim, não, gente, aí foi que eu me entusiasmei. Isso foi mais ou menos na década de 80, foi assim, final da década de 80,
porque em 92 eu virei um estudioso de astrologia invertebrada, que assim, acabei escrevendo esse livro aqui, esse caderno aqui, que depois eu vou mostrar para vocês, que o pessoal chamou lá na outra palestra que eu levei de alfarrábios, e são alfarrábios, um negócio meio antigo que está guardado até hoje. Depois eu quero até passar para vocês. E foi esse material que também fez eu ainda ficar mais empolgado, porque o astrólogo com quem eu conversei, chamado Duda Tavares, que vocês conheçam, eu fui para uma palestra dele e disse assim: rapaz, eu estou me interessando muito com astrologia, fiz tal experiência, contei a experiência que eu fiz e tal. Eu disse: rapaz, você fez experiência, que legal e tal. Aí eu estou até escrevendo aqui esse caderno. Aí ele disse assim: você é de que signo? Eu disse: eu sou de Leão. Aí ele disse: ah, então o seu Mercúrio está em Virgem. Aí eu disse: como é que você sabe? Aí foi que eu fiquei assim, mais ainda empolgado, né? Aí eu fui olhar no meu mapa, meu Mercúrio está em Virgem. Pô, ele além de astrólogo é adivinho. Mas na verdade o quê? Se eu for em Leão, se eu sou leonino, meu Sol está em Leão, então eu só posso ter Virgem em Câncer, em Leão ou em Virgem. Porque só tem 30 graus de diferença, né? Mercúrio está pertinho do Sol ali, ó, né? Vênus está um pouco mais, mas Mercúrio está pertinho, então ele não é tão divino assim não, certo? Aí, tanto que eu até comecei a fazer isso também, meus alunos acham que assim, pô, você já é um astrólogo, não sei o que, não só porque você diz algumas coisas, você é virgem, né? Ontem mesmo um aluno aqui disse: ah, professor, eu tenho um monte de trabalho e tal, você é virginiano, etc. Eu disse: como é que você sabe? Então assim, a gente percebe essas coisas e vi. Aí ele disse: além de tudo, eu vi o seu caderno. Quer dizer, a organização, não está tão organizado, hoje em dia eu organizo melhor, né? Mas ele viu assim, a organização da informação, do conhecimento. Mercúrio em Virgem é uma pessoa que está com o seu signo, quer dizer, com o planeta Mercúrio na sua casa, na casa de exaltação não, de dignidade dele. Então, realmente ali que eu percebi, bom, então isso aí tem muita coisa de verdade que a gente pode aprender da gente mesmo. Então, é importante que a gente faça ressalva, que é de um livro de Liz Green com Howard Portas, que ela fala sobre a Marte, por exemplo, que ele pode ter uma conotação de agressividade, mas pode ter de iniciativa, de produtividade, de ação, de fazer as coisas. Então, assim, é bem interessante que ela até faz alusão mitológica aqui. Ela diz assim, que Marte na mitologia grega é um herói assim, que é até, de certa forma, venerado, tem o templo de Marte, etc. Já na mitologia romana. Já na mitologia grega é Ares, mas Ares não é Ares com IE, Ares com ES, A-R-E-S. Esse Ares, ele é um deus da guerra e ele é mal visto, ele não é muito considerado um deus tão assim interessante quanto. Então é legal a gente perceber o que ele trata nesse livro, para mostrar que tanto tem uma faceta quanto a outra. Então, praticamente esse livro de Liz Green, Howard Portas, que esse texto é de Liz Green somente, ela fala da psicologia da agressividade, mostrando que a agressividade ela pode ser muito bem conduzida, trabalhada, e essa é a leitura que se faz no mapa, né? Ou pode ser trabalhada de uma maneira equivocada. Até é um pouco também o que acontece com a energia psíquica de Jung, quando Freud fala mais voltado para a sexualidade, ou Jung fala direcionado para várias outras possibilidades, né? Eu falei isso porque uma das coisas também que me empolgou muito na época que eu estava estudando astrologia foi esse acontecimento aqui na morte de Glória Pérez. Que aí eu disse assim, bom, agora que eu já sei como é que faz mapa, essas coisas, eu vou fazer testes, experiências. Aí eu disse assim, vou fazer uma progressão secundária para o dia da morte de Daniela Pérez, para ver que se diz alguma coisa. Foi aí que eu me enganei, né, totalmente, e vi que, na verdade, o que eu tinha que ter feito era para o mapa do sujeito lá, né, do nome dele, Guilherme de Pádua, né? Guilherme de Pádua, que aí eu tinha feito isso ao mapa dele, fiz a progressão e vi coisas assim horríveis com relação à data do acontecimento, e aí foi que eu fiquei assim bem empolgado ainda mais, e depois saiu uma revista, e eu acabei achando isso na internet também, mostrando que estava tudo apresentado lá no mapa. Eu também, isso foi em 92, né? E em 93 aconteceu também algo que me interessou, porque eu estava estudando aqueles livros, curso de astrologia, básico de astrologia, tinha lá o mapa de Clint Eastwood. Aí naquela ocasião ele ganhou 2 Oscars, ganhou o Oscar de melhor filme e melhor diretor. Aí disse, eu vou ver o mapa, a progressão dele. Na verdade, eu vi a progressão e vi também a direção secundária, a direção do arco solar, por arco solar, e vi que
deu o quê? Ascendente na casa 10, e ele tem virgem nessa casa. Então, no fim das contas, foi um resultado fantástico para ele. Aconteceu exatamente naquele dia, estava ali o assunto, porque na direção do arco solar você muda a posição das cúspides, né? Então você varia as casas, né? E aí você consegue descobrir acontecimentos no dia determinado da pessoa, que pode ser mais favorável ou menos favorável. Claro que, como não é uma coisa que a gente possa ler assim como se estivesse lendo um livro, é mais fácil até a gente perceber isso depois que aconteceu. Mas aí eu não deixei ninguém fazer isso não, eu mesmo fiz, porque eu vi que era algo tão forte na vida dele que poderia trazer algum resultado, né? E neste livro a gente tem o próprio mapa de Jung, o Astrologia Psíquica, que, como o Daniel Rudyard, né, trabalhou muito essa questão, e ele chama atenção. Não dá tempo da gente falar muito do mapa dele, nem eu teria condições de avaliar tão profundamente, mas uma das coisas que fala do mapa, que dá para perceber claramente aqui, é que ele tem um mapa tipo espalhado. É uma coisa que chama, é um padrão de mapa, né? Que é uma das primeiras coisas que a gente olha na análise, segundo esticar na olho, né? O padrão espalhado, ele mostra que distribui os planetas pelo mapa. E não é à toa que ele é assim, porque imagine uma pessoa que tinha que perceber, analisar e fazer, digamos assim, questionamentos sobre os vários tipos psicológicos, os 4 tipos psicológicos, e ele não ser uma pessoa que tivesse esses todos. É igual uma pessoa que tem um QI 30 fazer um teste de inteligência para outra pessoa. Vai ser complicado, né? Então, assim, ele, de certa forma, mostrou que tinha uma tendência para entender bem as várias... E, assim, o fato dele ser leonino também, de certa forma, o fogo de leonino, a intuição, etc., mostrou que ele também tinha abertura para essas coisas não tão racionais, porque imagine esse questionamento que quando você fala de coisas não racionais para uma pessoa tipo pensamento, a pessoa vai logo de imediato dizer assim, não, isso não é muito lógico, isso não é muito coerente. Então ele, de certa forma, tinha essa abertura, tinha essa amplitude de pensamento. Aí eu trouxe isso aqui, é justamente um mapa daquele Aquarius to Go, eu até botei aqui, o Chu é Chu de 2, viu gente? Aquarius to Go. Então, assim, não estou fazendo propaganda, não ganho nenhuma porcentagem desse aplicativo, não, até porque é gratuito, né? Então, assim, mas eu achei bem interessante de todos os que eu baixei para ver qual seria melhor, ele é bem interessante as informações. Não, esses em especial, os outros alguns, para poder ficar mais parecido com esse, eu acabei pintando no Photoshop com as mesmas cores do Aquarius to Go, para poder não ficar uma coisa muito discrepante. Eu não sou virginiano, mas sou escrevi, então de certa forma isso tem a ver, né? Tá certo? Bom, então, esse aqui é o padrão, e ainda tem opções de você, por exemplo, botar menos negrito, é bem interessante, de tirar as casas, né? De colocar as casas do tipo coque, plácidos, ou então casas iguais ou desiguais, que é uma coisa mais detalhada da astrologia, que tem alguns que defendem que casas iguais são mais precisas. Eu preferia as casas de coque porque no próprio livro As 12 Casas de Howard Schultz, ele usava as casas de coque, ele fazia muitas alusões a esse cálculo das casas feitos por Koch, e eu acho que ele acabou sendo muito mais aceito por maioria dos astrólogos, então eu acabei adotando por isso. Então eu sou meio que assim, eu pongo na sabedoria deles, não foram coisas que eu mesmo concluí não, gente. Bom, aqui é o que eu disse a vocês, ó. Os elementos em maior porcentagem, tem aqui nos signos e nas casas, aí depois tem a somatória, signos e casas, aí você vê às vezes uma diferença, no caso dele, uma diferença aqui muito pequena de terra, mas repare como ele tem mais ou menos equilibrado, isso ajudou muito a ele ter essa visão mais abrangente desses tipos psicológicos, né? Então, de repente, a gente pode até desconfiar das coisas que ele fala do tipo sentimento, né? Porque ele tem menos aqui, né? Claro que é brincadeira, né? Então, assim, mas de certa forma, qualidades aqui, ó, cardial, fixo, mutável, e a polaridade, né? Isso aí você que fez? Isso aqui é tirado desse aqui, que ele tem as opções, você, lá em cima tem assim um menu que você vai alterando e vai aparecendo, né, todas. E aí você tem a opção também de fazer direções terciárias, você pode fazer progressões secundárias, você pode fazer, nesse mesmo programa você faz tudo isso. Depois você até pode salvar ou não o mapa e fica lá, toda vez que você quiser você abre e salva. Ou então você deixa para lá, se for alguma coisa que você não gostou, você olha. Aqui é da personagem, que eu botei, esse aqui é do meu, vou passar rápido. Então aquele ali era do...
Já pensou, cara, dizer assim, tem um monte de astrólogo aí, vai saber na minha vida toda, entendeu? Mas é sério, aqui é para mostrar que o personagem, né, ele tem esse padrão. Às vezes acumula aqui algumas informações que a gente fica sem saber, mas tendo essa tabelinha, a gente, por essa tabela você sabe tudo, não precisa nem muito mais do que isso. E principalmente quando, né, não tanto essa, mas a que mostra os aspectos, né? Então, assim, em síntese, o que a gente tem a dizer é que existe correlação, claro, obviamente, de o que acontece no mapa da pessoa e as energias que circulam entre os nossos veículos, né? Então, de certa forma, quanto mais profundo o inconsciente, mais profundo também é o veículo que vai estar atuando. Então, se a gente sabe que tem certas coisas que acontecem lá no inconsciente, que se manifestam, né, na psique da gente, vindo de lá, que a gente não sabe muito dizer, essas coisas estão acontecendo em veículos mais sutis, né, nossos, e que a gente precisa, ao a gente conhecer um pouco mais, a gente talvez esteja abrindo mais alguns horizontes de entendimento do nosso eu, né, e conhecendo mais essa parte, que é a tendência, é a busca, né? A própria psicologia junguiana o que diz é isso: quanto mais você descobre mais o seu inconsciente, mais você está se conhecendo e mais você está resolvendo uma série de problemas que você traz, porque acontecem coisas independentes do seu conhecimento, coisas independentes da sua vontade, do seu controle, né? O fato de Jung ter chamado inicialmente o inconsciente coletivo de psique objetiva nos leva a acreditar que, de fato, ele considerava a possibilidade deste ter uma existência real, porém transcendente. Nesse modelo teosófico, vemos que isso pode ser uma verdade se fizermos uma boa analogia da consciência e do inconsciente com os corpos mais densos e os mais sutis. Então, na verdade, eu até já me convidaram para fazer, eu fiz um artigo agora para a revista Sofia, que vai sair em fevereiro, e me convidaram já para fazer também esse tema. Então, vou pegar o material que a gente já tem escrito desse trabalho para sair provavelmente em abril, né? Porque não vai sair em fevereiro, então saiu em abril. Então, provavelmente vai sair, mas vai ter que ser uma coisa bastante resumida, porque o espaço da revista não vai permitir, né? Então, já é uma parte do trabalho, né, do texto que vai aparecer lá, né? Então, aqui eu trouxe só, que eu gosto sempre de mostrar a bibliografia com as fotos dos livros, né? Aqui o livro que eu falei para vocês, O Segredo da Flor de Ouro, que ele fala, assim, alguns parágrafos sobre astrologia, falando que é o mesmo caminho da sincronicidade, né, na análise do I Ching, etc. Por sincronicidade eu já tinha falado, né? Esse é aquele livro que eu falei de Astrologia da Personalidade, que deu início à fase humanística da astrologia, né? Aqui é esse que eu mostrei aqui, né, do Dani do Pilar também, são já um avanço, que aquele deu pontapé inicial, aqui ele já foi aprofundando mais sobre isso, né? Os dois livros de Stephen Arroyo, que é um autor que eu diria que é meio que unânime entre os astrólogos. Quase todo mundo gosta da forma como ele descreve as interpretações e tal. É uma pessoa coerente, né? Não fica fazendo alusões assim a coisas que não tem cabimento, né? E esses são dois livros, uma sequência, vale a pena ler os dois. São dois seminários, são vários seminários que são apontados nesses livros. Meio que como que acontecia com Jung também, que Jung, os livros dele todos eram seminários que eram depois transferidos em livros, e ele depois fazia as correções e tal. Então esse livro é a mesma coisa também. Então aqui, ó, Seminário de Astrologia Psicológica, e os dois são astrólogos junguianos, vamos dizer assim, né? Então é bem interessante essa abordagem. Quem quiser ir mais a fundo, está em formato de texto e depois perguntas e respostas, porque foram as perguntas feitas nos seminários. Muito interessante. Todos os dois títulos são títulos de livros de Jung. O livro de Jung é uma sequência dos livros, porque às vezes os livros das obras completas, eles têm parte 1, parte 2, parte 3, mas eles recebem um título que às vezes nem aparece na hora de a gente analisar. O Desenvolvimento da Personalidade não, que tem o nome do livro mesmo, mas esse aqui é Dinâmica do Inconsciente, subdividido em energia psíquica, sincronicidade, etc. Então, é bem baseado mesmo nos livros de Jung. Agora, aqui são os livros que eu falei, né? Curso de Astrologia, volume 1, volume 2, volume 3 e outros tantos, cada um falando de uma coisa. Então, eles são muito didáticos, eu gosto muito deles porque são muito didáticos, então você acaba aprendendo mesmo, como se estivesse fazendo um curso, né? Como se fossem apontamentos de aula, né?
E esses dois livros que eu não poderia deixar de falar, que são dois livros que são daqui, da editora Teosófica, que estão à venda, inclusive ali na frente. Esse livro da alemã, ela, se não me engano, que foi professora de Lindemann, né, Ricardo Lindemann, e que ensinou astrologia em Porto Alegre durante anos. Tem várias pessoas que seguem a linha, a escola dela, Cláudia Lisboa, vários autores também, astrólogos famosos que foram alunos dela, né? Ela inclusive foi a pessoa que pela primeira vez fez a correlação entre os signos e os personagens daquela ceia de Da Vinci. Então, é interessante, tem até um livro de um aluno dela, dessa grossura, que é fácil de achar, que fala dessa relação, né, dos personagens, né, dos apóstolos, né, os 12 apóstolos e os signos do zodíaco, né, mostrando como até as polaridades estão ali presentes. Né. E esse é o livro do próprio Ricardo Lindemann, né, muito bom esse livro, inclusive ele tem várias nuances, vários detalhes que não acho em outros livros e que ele acrescentou aqui de informações, né, sobre astrologia, fora também as informações sobre escola de mistério, um pouquinho também de química oculta que ele fala aí também, etc. Né. Esses dois livros são dessa editora Nova Fronteira, que trouxe vários livros na década de 70 e 80, e tem muitos livros desse tipo. Eu trouxe só esses dois para mostrar que eram autores, né, Arthur Dione e essas, Karen Hannah Keller, ela tem o volume 1 e o volume 2 desse aqui, e é muito interessante essa questão da função superior e inferior, dessa questão da conexão das funções da psique e dos elementos que estão aqui presentes, bem forte. Então ela é uma pessoa que entendeu muito a psicologia indiana para poder fazer os comentários, né? E eu termino com duas frases que eu gosto muito de associar. A primeira é essa daqui, do Theodore Roosevelt, que ele faz esse comentário, né? Sempre me mantive vigilante quanto à oposição entre a Lua na minha primeira casa e Marte na minha oitava casa. E aí tem aqui o mapa dele mostrando, né, essa situação. Então, ele era ligado a isso, né? Então ele sabia, né? Alguém já tinha alertado para ele sobre isso. E finalmente, esse trecho do Salmo, que eu acho que muitos podem até dizer que não, mas eu acho que tem a ver com astrologia, né? Os céus publicam a glória de Deus e o firmamento manifesta a obra de suas mãos. E, por fim, aquela frase que vocês já viram antes, né? A astrologia merece o reconhecimento da psicologia, sem restrições, porque representa a soma de todo o conhecimento da psicologia da antiguidade. Já tinha botado lá na frente, mas então é isso.